Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Darlan e esta é a nossa aula número 11. Hoje nós vamos falar sobre condicional, a primeira condicional. Então nós vamos ver as estruturas e vamos ver também alguns exemplos de frases, tá? Na condicional. É simples, pessoal, nós usamos isso no nosso dia a dia. Então, é mais ou menos assim: se eu tiver tempo, eu irei ao supermercado. Se não chover, eu irei à praia, né? Impondo sempre uma condição e depois uma consequência. Se acontecer tal coisa ou se não acontecer tal coisa, eu farei isto. Então, é a condicional. É o que nós vamos ver na aula de hoje, certo, pessoal? Nós começamos pelo if. Esse if, né, é equivalente ao nosso se do português, certo? Então, ela é uma conjunção subordinativa condicional. If é igual ao se do nosso português. Então, vamos lá, falando sobre a first conditional. Esta é a estrutura da primeira condicional. Structure é a estrutura. Professor, como que forma essa frase? Né? Como que eu vou fazer uma frase na condicional? Eu preciso de saber os elementos, o que eu uso, o que eu não uso. Afinal, como é que eu vou montar essa frase? Né? Gente, a condição ela é no presente simples. No presente simples, se eu tiver dinheiro, por exemplo, eu irei ao supermercado. Se eu tiver tempo, eu irei ao supermercado. Se não chover, mas eu vou falar de algo aqui e agora, no presente simples, né? Então, olha só esse primeiro exemplo aí. If I have time, vírgula, nós não podemos esquecer de um detalhe. Quando nós começamos a nossa frase, né? Quando a gente coloca a primeira ideia, a condição, qual que é a condição? Se eu tiver tempo, if I have time, terminou a minha condição, vírgula, né? Aí vem a consequência. É a consequência no futuro simples. Então vamos ver qual que é a consequência. I will go to the supermarket, né? Separado por vírgula. Então, if I have time é a minha condição no presente, vírgula, I will go to the supermarket. Eu irei ao supermercado. Então, pessoal, acompanhando aí esse raciocínio, fica assim: a condição no presente simples, separada por vírgula, porque eu comecei a minha frase com if, né? E a consequência no futuro simples, eu farei tal coisa. Combinado? Então, vamos continuar. Se eu tiver tempo, vírgula, porque essa primeira parte é a minha condição, eu dependo disso para fazer tal coisa. Se eu tiver tempo, vírgula, eu irei ao supermercado. Professor, e eu posso começar essa frase aí ao contrário, falando primeiro sobre a consequência, sobre o que eu farei e depois colocar a condição? Eu irei ao supermercado se eu tiver tempo. Podemos fazer dessa forma também, não vai alterar o sentido da frase. A única coisa que vai alterar nesse caso é o uso da vírgula, tá bom? Porque aí, nessa situação, você não vai colocar a vírgula. Nós só usamos essa vírgula quando a gente inicia a nossa frase com a condicional if. Muito bem. Vamos continuar? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá certo, pessoal? De frases na primeira condicional. If it rains. Ah, professor, o if está aí destacado de azul. Sim, eu coloquei destacado de azul para vocês perceberem quando é que nós começamos a frase usando a condicional e quando nós fazemos o contrário. If it rains, vírgula, para separar a condição do resto da frase, né?
I will not go to the beach. Se chover, esta é a condição. Se chover, vírgula, eu não irei à praia. Esta é a consequência. Certo, pessoal? Agora, veja só, nós podemos colocar também a condição para o final da frase e a consequência no início da frase. Não vai alterar em nada além da estrutura. I will not go to the beach if it rains. A estrutura muda, porque nós não usamos a vírgula nesta segunda situação aí. É apenas isso, mas a ideia é a mesma. E em português é exatamente a mesma coisa, né? Se chover, eu não irei à praia. Ou eu não irei à praia se chover, certo? Se chover, eu não irei à praia, eu não irei à praia se chover, como eu disse a vocês, está aí a tradução na tela para vocês acompanharem e acompanharem também o raciocínio. Mais exemplos então? If I have enough money, I will buy that car. Veja que nós começamos a nossa frase com a condicional if. Então, o que tem? O que significa isso aí? Significa que nós vamos separar essa condicional com uma vírgula. If I have enough money, vírgula, esta é a condição, né? I will buy that car. Eu irei comprar aquele carro. Ou o contrário, como eu já expliquei para vocês. I will buy that car if I have enough money. Eu irei comprar aquele carro se eu tiver dinheiro suficiente, né? Enough é suficiente. Enough money, dinheiro suficiente. Lembrando que money a gente não pronuncia money, né? Todas as palavras terminadas em e, y, a pronúncia é i no final. Money, honey, turkey, key e por aí vai. Certo, pessoal? Então vamos continuar. Se eu tiver dinheiro suficiente, vírgula, separei a minha condição. Então, esta é a condição, né? Eu irei comprar aquele carro, futuro simples. Eu irei comprar aquele carro se eu tiver dinheiro suficiente. Agora, vamos ver um exemplo na affirmative, depois negative e também interrogative sentence. Na affirmative, que é a nossa estrutura afirmativa, vai ficar assim: If they call you, se eles te ligarem, eles ou elas te ligarem, separo com a vírgula, porque esta é a condição, né? Se eles ou elas te ligarem, you will go to the party, você irá à festa. Ou a segunda opção, you will go to the party, você irá à festa se eles te ligarem, eles ou elas te ligarem. Esta é a nossa frase afirmativa, affirmative. Agora, pessoal, vamos ver a interrogative. Interrogative. Como é que vai ficar então? Olha só. Will you go to the party if they call you? Você irá à festa se eles te ligarem? Esta aí é a nossa interrogativa. Lembrando que nós estamos usando a conditional, first conditional, certo, pessoal? Agora, negative. Como é que nós vamos negar usando a first conditional? If they call you, vírgula, you will not go to the party. Se eles te ligarem, esta é a condição, então eu preciso deixá-la separada do restante da frase. Se eles te ligarem, você não irá à festa. You will not go to the party. Ou, you will not go to the party if they call you. Esta aí é uma outra possibilidade de formarmos a frase negativa. Então, pessoal, affirmative, interrogative and negative sentences. Olha só, é muito importante explorarmos estas estruturas afirmativas,
interrogativas e negativas, não só nesse exemplo de first conditional, de primeira condicional, mas em todas as palavras, todo o vocabulário que a gente aprender, é importante a gente explorar estas 3 estruturas. Assim, a gente aprende muito mais rápido, a gente adquire mais vocabulário e a fluência vai aos pouquinhos aumentando, certo, pessoal? Bom, então, vamos fazer a nossa revisão, é a nossa review, ok? Hoje nós vimos nesta aula número 11 a condição no presente simples, separado por vírgula, mais a consequência no futuro simples, não é isso, pessoal? Então, nós vimos também o if. O if é o equivalente ao nosso se do português, é uma conjunção subordinativa condicional. Então, sempre que nós vamos falar sobre condição, em português nós temos que colocar o se. Se chover, eu não vou à praia. Se eu tiver tempo, eu vou ao supermercado, né? Se eles me ligarem, eu vou falar com eles, eu falarei com eles. E assim, então, nós formamos aí a primeira condicional. Quando nós colocamos a condição primeiro, nós separamos com vírgula. Quando nós colocamos o resultado primeiro e a condição por último, exemplo, eu irei ao supermercado, este é o resultado. E a condição eu coloco por último. Se eu tiver tempo, aí nessa estrutura eu não uso vírgula, certo, pessoal? Iniciando pela condicional, usamos a vírgula, iniciando pela consequência, não usamos a vírgula. Bom, então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, a aula número 11. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tendo dúvida, recorram ao professor da sua escola, assistam às aulas no Palmas Homeschool, também na plataforma do YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima. Bye bye. Thank you.